Hoje eu vou te ensinar a economizar um caminhão de dinheiro nos seus investimentos internacionais para você fugir do imposto sucessório dos Estados Unidos e também escolher a melhor forma de investir lá. Se vai ser através de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Vem comigo que eu vou usar como base um material super completo do Banco BTG Pactual. Foi um treinamento que a gente fez pela B2 Advisory no ano passado, em novembro. Nós fomos para Nova York e lá a gente teve um treinamento super completo e eu vou usar como base esse documento. A gente vai ler esse documento e vamos estudar juntos. Vamos embora? Isso aí, turma, esse aqui é o nosso treinamento, esse nosso PDF, que vai ser a base do nosso estudo. PDF formado ali pelo time de Wealth Planning do BTG Pactual. E como é um pouco difícil de fazer a leitura sozinha, vocês vão ler ele comigo, né? A gente vai detalhar tudo de legal que tem aqui, né? E realmente no que importa, para todo mundo aí ficar 100% seguro na hora de investir fora do Brasil. Primeira parte do treinamento aqui, ele explica um pouco como é que está funcionando a tributação de investimentos no exterior para a pessoa física, tá? Então vamos fazer pessoa física, depois a gente olha a pessoa jurídica para vocês verem a diferença. Quais são as principais características de tributação para investimento no exterior para a pessoa física? Bom, a primeira delas é que agora a alíquota de imposto que você paga em investimentos no exterior unificou para 15%, né? Anteriormente, essa alíquota era um pouco diferente, né? Variava de acordo com o ativo, tinha algumas regras, agora tudo é 15%. Então, por exemplo, comprei uma ação, vendi, tive ganho de capital, 15%. Recebi um cupom de um bonde. O que é o bonde, Guilherme? O bonde é uma renda fixa, análogo a uma debênture lá nos Estados Unidos. Recebi um cupom de juros, 15%. Recebi dividendo de ação, às vezes já é tributado lá na fonte, não paga mais nada. E sim, tudo virou 15% para facilitar aí a declaração. Outro ponto super importante, agora pessoa física consegue compensar lucros e prejuízos entre diversas classes de ativos. O que significa isso? Recebi um cupom de um bonde, né? Foi um rendimento, mas eu, por exemplo, perdi dinheiro numa ação que eu vendi, tudo isso pode ser compensado agora, evitando aí você ter que pagar imposto de forma desnecessária. Antigamente você só podia compensar, né, ação com ação, bonde com bonde, assim por diante. Agora ficou melhor a situação para a pessoa física, bem legal, ponto super positivo aí dessa mudança que a Receita fez. E outro ponto importante aqui que mantém, tá? É o seguinte, ó, variação cambial de recursos em contas não remuneradas é isenta de tributação. O que significa isso? Lá na minha conta internacional, se eu deixar dinheiro parado em conta, né, em dólar, e o dólar valorizar, eu não pago imposto em cima dessa variação cambial. Isso é uma coisa que já tinha anteriormente e vai se manter. Então vamos por um exemplo aqui mais simples, de uma operação bem tranquila, que é comprei uma ação e vendi e tive ganho de capital. Nesse exemplo, a taxa de câmbio se mantém a mesma, né? A PTAX do dia que eu comprei e a PTAX do dia que eu vendi, ela está estável aqui, né? Aqui a gente está usando uma PTAX nesse exemplo de R$5. Então vamos lá, comprei 150 ações da Apple por $200, né? Se eu multiplicar 150 vezes 200 vezes 5, vou chegar aqui em 150 mil reais. Então você tem que converter tudo para real, tá? Quando eu vendi as ações da Apple, 150 ações da Apple já estavam valendo $300. Então multiplica 150 vezes 300 vezes 5, você vai chegar em 225 mil reais. Subtraindo o outro, né? Vendi por 225 mil reais, paguei 150, meu ganho de capital então foi 75 mil reais. Em cima dos 75 reais, você vai considerar uma alíquota de imposto de 15% e vai dar, então, R$11.250. Antigamente, você tinha que pagar meio que mensalmente isso. Agora, você paga uma vez ao ano na sua declaração de imposto de renda. Ele apura todos os seus ganhos, né? E faz uma conta só e você paga. Então, super bacana essa mudança que teve. Simplificou a vida do investidor, pessoa física. E foi um ponto positivo, né? Acho que a gente sempre critica o governo, ninguém gosta de ser taxado, essas coisas, mas essas medidas aqui de simplificação elas foram muito boas. Eu encaro como um golaço aí do governo em relação à simplificação da tributação. Inclusive, a gente acabou de gravar um vídeo ensinando você a fazer a declaração. Vou deixar aqui no link da descrição para quem quiser consultar, beleza? Agora a gente fez um exemplo mais simples, né? Só comprando e vendendo uma ação. Ou, por exemplo, mais completo, que reflete a realidade dos investidores, que tem ações, tem renda fixa lá nos Estados Unidos, recebe dividendo. Vamos ver agora esse exemplinho agora, mudando também a PTAX para a gente ver como se comporta. Mesmo exemplo, ó, o investidor comprou as ações, né, 150 ações a $200, né, então pagou ali 150 mil reais nessas ações.
Então aqui a gente já vai contabilizar. Eu paguei 150 mil. Também comprei 10 mil dólares em bonds, né, que pagaram 500 dólares, né, de rendimentos no dia 30 de janeiro. Aí a taxa de câmbio já estava 5,50, tá? Então, novamente, você pega esse rendimento aqui, foi 500 dólares. O que é esse rendimento? É o cupom do bonde. O bonde pagou um cupom aqui. 500 dólares vezes 5,50, opa. Então, o rendimento aqui de R$ 2.750. Então, novamente, pessoal, lembra, converte tudo para real para depois fazer a apuração. Eu recebi 2 mil dólares de dividendos da Apple e a Petax já estava 5,70, tá? Então, vamos anotar isso aqui. 2 mil dólares vezes 5,70 vai dar R$ 11.400. Vocês vão ver que esses R$ 11.400 não vão compor a base de cálculo dos seus rendimentos. Por quê? Porque isso aqui já foi tributado, né? Os Estados Unidos tributa dividendos na fonte. Então, como já pagou lá fora, você não vai pagar isso aqui novamente na sua declaração, beleza? E por fim, a gente vendeu as ações da Apple. Só o que muda aqui nesse exemplo do anterior? Agora a Petax, né? O dólar valorizou, né? Ou melhor dizendo, o real depreciou, né? E não está mais 5 a Petax foi para 5,70. Então eu vendi 150 ações a 210 dólares vezes 5,70, né? Então vai dar R$ 179.550. Vamos fazer agora a apuração desse cálculo? Como é que funciona? Então, as vendas das ações da Apple, né, convertidas para real, menos o quanto que eu paguei, vai dar essa base de cálculo, 29.500, beleza? Rendimentos distribuídos, 2.750, tá? O que é isso aqui? É o cupom do bonde, beleza? Isso aqui também vai entrar. Rendimentos distribuídos e tributados na fonte, 11.400, que são os dividendos da Apple. Não entra isso aqui. Por que não entra? Que já foi tributado na fonte. Então você vai ser tributado em quanto? A sua base de cálculo, né? Vai ser 29.550, que é o ganho de capital da venda das ações da Apple, mais o cupom dos bondes, beleza? Então, somando isso aqui dá R$ 32.300. Aí você pega esses R$ 32.300, multiplica por 15%. Essa é a alíquota que você vai pagar, R$ 4.845, beleza? Tá fácil, ficou simples. Você fazer a declaração de imposto também. Ficou mais fácil de saber o que entra na base de cálculo e o que não entra. Fechou? Ainda falando sobre pessoa física, aqui eu tenho certeza que muita gente come bola nesse ponto, que é a questão do imposto de herança nos Estados Unidos, chamado State Tax. Esse State Tax ele é análogo ao ITCMD aqui no Brasil, né? Só que aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, o ITCMD é 4%, por enquanto, né? Pode ser que mude. Nos Estados Unidos, o ITCMD deles é o State Tax, e ele é muito mais agressivo, tá? Ele começa em 18%, e pode chegar até 40%. Então, muito provavelmente, se você tem, por exemplo, mais de 60 mil dólares em ativos americanos, e a gente vai entrar aqui no detalhe o que é ativo americano, não é tão simples assim, você já está sujeito ao State Tax. Tá? Então, você tem que se atentar bastante nesse ponto para você não ser pego de surpresa. Então, vamos lá. Principais características de imposto sobre sucessão nos Estados Unidos. Se você tiver até 60 mil dólares em ativos de raiz americana, né, você vai ser tributado, tá? Depois a gente vai ver quais são os ativos que não são considerados americanos, beleza? Que é uma forma da gente driblar esse imposto. Esses ativos de raiz americana, eles vão seguir uma tabela progressiva de tributação em caso de herança, tá? Então, se você tem esses ativos, faleceu, os seus herdeiros vão ter que pagar esse imposto para ter acesso ao dinheiro que está investido nessa sua conta internacional, tá? Então essa aqui é a tabela progressiva do State Tax. Eu percebo que ela começa em 18% e ela só é aplicada em cima do volume excedente em relação a 60 mil dólares em ativos americanos. Então vamos lá, eu tenho 70 mil dólares em um ETF lá da Bolsa Americana, por exemplo, o SPY. Então eu já estou excedendo em 10 mil dólares, concorda? Em cima dos 10 mil dólares, então em caso de herança, né? Os herdeiros aqui vão ter que pagar 18% em cima de 10 mil dólares, que é o que está excedente. Ah, Guilherme, eu tenho 100 mil dólares, né? Então eu estou excedendo em quanto? Estou excedendo em 40 mil dólares. Qual que é a alíquota aqui de 40 mil dólares? 24%. Né? E isso vai rampando muito rápido. Então tem que tomar muito cuidado com esse State Tax. E nesse vídeo eu vou te mostrar formas de você driblar esse negócio, que são formas muito poderosas. Né? A famosa elisão fiscal. Elisão fiscal é pagar menos imposto ou driblar ele de forma totalmente ilícita, beleza? Então aqui a gente vai ver quais são os ativos que são considerados americanos, né, de raiz americana, e quais não são. Então daqui já dá para ter uma base, né,
o que dá para a gente fazer. Então vamos lá, quem entra no Estate Tax? Propriedade tangível nos Estados Unidos, tá? Moeda física nos Estados Unidos, conta depósito em contas de corretora, então saldo em conta, basicamente. Imóveis nos Estados Unidos, né? Então se você tem imóvel nos Estados Unidos na sua pessoa física, né? Declarado na pessoa física, vai entrar na conta aqui de Estate Tax. Por isso que muita gente, na hora de investir em imóveis lá fora, cria uma empresa específica para fazer esse investimento. São as famosas LLCs, beleza? Ações de companhias americanas, então Apple, né? Microsoft, Google, tudo isso daí entra. Bondes estaduais e municipais, aqui é pouco comum da gente investir nesse tipo de bonde, tá? Mas legal deixar aqui. Algumas partnerships e LLCs também são tributadas. Life insurance, né? Seguro de vida e tal. E fundos emitidos nos Estados Unidos, tá? Então a gente vai entrar aqui mais no detalhe. E o que não está sujeito ao Estate Tax, tá? Conta em banco americano, né? Aqui a gente já visto que em corretora americana entrava, tá? Conta em banco, isso não entra, beleza? Imóvel localizado fora dos Estados Unidos, por óbvio, não é um ativo americano. Ações emitidas fora dos Estados Unidos. Bondes federais, aqui já é um ponto legal, ó. O que é um bonde federal? Bonde, né, a renda fixa, pode pensar assim, federal é emitido pelo governo americano. Análogo ao nosso tesouro aqui, né? Eles também tem o tesouro deles ali, que são as treasures. Tem vários tipos de treasure nos Estados Unidos, tem as mais curtinhas, né, de 1 ano, 6 meses, que são as T-bills, tem as prazos intermediários, né, que são as T-notes, né, 5 a 10 anos. Acima de 10 anos o pessoal chama de bonds, tá? Que já são bonds dos Estados Unidos, né, emitidos pelo governo federal. Eles são prazos bem longos. Esses bonds, eles não entram no Estate Tax. Então, por exemplo, você pode ter $500 mil aqui, isso não vai ser tributado como herança lá naquele Estate Tax, que vai até 40%. Então, uma boa forma ali de você evitar impostos, é aplicando nesse tipo de ativo, tá? T-bills, já falei, né? T-bills é um nome carinhoso ali para um tipo específico de bonde federal, que é um bonde de prazo curtinho, tá? 6 meses a 1 ano, esse é o T-bill. Com certeza aqui vale muito a pena, ó, bondes emitidos por companhias americanas. Então, por exemplo, se aplicar num bonde da Apple, isso não é considerado ativo americano. Não é bizarro, né? É uma empresa americana, mas se você investir na ação dela, é um ativo americano, vai ser tributado Estate Tax, mas o bonde dessa empresa, ou seja, a renda fixa dela, não entra no Estate Tax. Então, para nós brasileiros, isso é muito interessante aplicar em bondes lá fora, né? Diretamente em bondes, porque você evita a composição dessa base de cálculo do Estate Tax. O tipo específico de seguro de vida, né? Que é benefício em morte, e fundos emitidos fora dos Estados Unidos. Esse ponto dos fundos emitidos nos Estados Unidos e fundos emitidos fora dos Estados Unidos pega muita gente de calça curta. O que significa isso? Não sei se vocês já viram, vamos pegar um exemplo aqui típico de um fundo muito conhecido pela galera, o PINCO, tá? PINCO Income. PINCO Income é um fundo de renda fixa, um fundo de crédito. Vai aplicar em bonds, né, de empresas globais, né, tanto nos Estados Unidos quanto empresas europeias, enfim, da Ásia. Ele aplica em bonds do mundo inteiro. O PINCO, na hora do pessoal constituir o fundo, esse fundo pode estar constituído em diversos países, tá? Quando esse PINCO está constituído, né, por exemplo, na Europa, geralmente o pessoal constitui esse fundo em Luxemburgo ou na Irlanda, ele é considerado um ativo que não é americano, beleza? E como que dá para saber isso? Você entra na lâmina do fundo e vê lá o código dele. Vai estar escrito lá o domicílio fiscal do fundo, mas geralmente assim, ó, se começar com a letra IE, quer dizer Irlanda, né? São as siglas ali de Ireland, né? Que é o país de Irlanda. Ou se tiver a sigla LU, é o comecinho de Lux, né? Luxemburgo. Então, é um fundo constituído fora dos Estados Unidos. Por mais que ele aplique em bonds de empresas americanas, o domicílio fiscal dele é europeu. Então ele não entra no Estate Tax. Então o que a gente faz? A gente busca investir em ativos, em fundos, que são constituídos fora dos Estados Unidos, muito embora esses fundos comprem ativos nos Estados Unidos. Então esse é um ponto de atenção. Como que eu fujo do Estate Tax americano? Basicamente, aplicando em bonds, né, federais, estaduais, bonds federais, bonds emitidos privados, né, de empresas, por exemplo, Apple, Google, Microsoft, assim por diante, também você vai estar driblando o Estate Tax, e usando fundos mútuos, né, mutual funds ou ETFs, sediados fora dos Estados Unidos, beleza? Se você fizer essa gestão dentro da pessoa física, você está escapando
desse State Tax, o que é muito positivo. Beleza, Guilherme, entendi. Se eu investir nesses ativos que não são considerados americanos, eu driblo o State Tax, né? Mas como é que funciona o inventário nesse caso? Olha, o inventário, vamos falar agora de dois tipos, duas situações, tá? Primeiro, o inventário é quando você tem uma conta individual e depois quando você tem uma conta conjunta. Eles são um pouquinho diferentes, tá? Na conta individual, no ato do falecimento do investidor, essa conta é congelada, tá? E ela vai passar pelo processo de inventário, tá? Esse inventário, como é que funciona? Você precisa recolher algumas guias, né? Por exemplo, se tiver ativos americanos, nesse processo de inventário você vai ter que pagar o imposto, né? Os seus herdeiros vão ter que pagar o imposto para ter acesso à conta. Se tiver tudo alocado em ativos não americanos, você não vai ter que pagar imposto nenhum. Então, lembrar dessa questão dos 60 mil dólares. E se for uma conta que a gente chama que é Transfer on Death, né? Às vezes você vai encontrar como TOD, né? Quer dizer Transfer on Death. Essa conta ela não está sujeita ao inventário, então ela não passa pelo processo chamado de probate. E isso já economiza muito nosso tempo, né? Então não vai ter toda aquela morosidade do processo de inventário. Os ativos são, entre aspas, automaticamente transferidos para os beneficiários dessa conta, que pode ser sua esposa, seus filhos, assim por diante. Mas isso não te isenta, né? No caso você não, né? Mas os beneficiários dessa conta não está isento de pagar o imposto State Tax. Então, qual que é o melhor dos mundos aqui? É você ter uma conta conjunta, que pode ser uma Transfer on Death ou uma Joint Tenant, tá? Essas duas modalidades vão driblar essa questão do inventário. E dentro dessa conta, usar ativos que não tenham raiz americana. Se você fizer isso como pessoa física, você está blindado, parabéns, você está fazendo um planejamento patrimonial muito sólido como pessoa física investindo globalmente. Então, novamente aqui um resumo dessa estrutura de sucessão, de repente se não ficou tão claro. Ó, conta individual. Então, teve o falecimento, automaticamente vai passar pelo processo de inventário chamado probate. Neste processo de inventário vai ser necessário fazer o recolhimento do imposto americano, que é o tal do State Tax. Aí, quem está de calça curta vai ser pego aqui, né? Se tiver mais de 60 mil dólares em ativos americanos, vai ter que pagar o imposto para os beneficiários terem acesso à conta. Aí sim ocorre a transmissão para os herdeiros. Agora, se a sua conta não for individual, ela for uma conta conjunta, né? Seja ela ali, por exemplo, essa Joint Tenants with Rights of Survivorship, ou a TOD, que é Transfer on Death, ou seja, faleceu, o dinheiro já é transferido automaticamente para os herdeiros. As duas contas, elas vão evitar o processo de probate, não vai passar por inventário. Só que mesmo assim vai ter a necessidade de recolher o imposto caso você esteja investindo em ativos americanos, beleza? Então isso é bem legal, bem interessante, é bom ficar ligado nisso aqui. Agora que a gente já viu como é que funciona na pessoa física, vamos dar uma olhada investindo através de uma pessoa jurídica, que é a famosa PIC. Para quem não sabe, PIC quer dizer Private Investment Company. O pessoal confunde com offshore, tá? Mas, na verdade, offshore é um termo mais amplo. Offshore é qualquer empresa que é constituída fora do Brasil, beleza? Se você abrir uma padaria lá nos Estados Unidos, isso é uma offshore. Quando essa empresa ela é constituída para fins exclusivamente de investimentos, daí já leva o nome de Private Investment Company, né? Essa empresa é uma empresa não operacional, não tem funcionário, o seu endereço, né, de correspondência vai ser um escritório lá em Bahamas, lá em Cayman, enfim, né? O objeto dela é fazer investimentos, então ela tem toda uma particularidade, tá? E quando essa PIC, geralmente ela é constituída Ilhas Virgens Britânicas, o pessoal fala, eu tenho uma BVI. O que é isso? BVI é British Virgin Islands. Nada mais aí está falando que eu tenho uma PIC constituída nas Ilhas Britânicas, né? É isso, tá? Aí eu tenho uma Cayman. O que é isso? É uma PIC constituída em Cayman, beleza? Então esse é o termo mais correto para a gente entender essas questões. Quando você abre uma PIC, você tem algumas vantagens, tá? Principalmente, você tem que escolher dois formatos de fazer a declaração. Você pode escolher a PIC, declarar ela do formato opaco ou no formato transparente, tá? Na grande maioria dos casos, o pessoal escolhe a opaca. Tem algumas vantagens grandes. Em algumas situações específicas, aí o formato de tributação transparente pode ser mais adequado. Então vamos olhar aqui o opaco e já ressaltar as diferenças, né, do modelo opaco para você que está investindo com pessoa física. A grande diferença, né,
Sem contar a questão de dentro da PIC você tem uma organização patrimonial muito maior, né? Você consegue colocar a sucessão sua condicionada a alguns eventos, ou seja, ela é uma estrutura mais complexa e mais robusta para organizar o teu patrimônio, né? Em termos familiares. Mas mais do que isso, dentro da PIC, na tributação opaca, a variação cambial ela não afeta o seu ganho de capital. Então isso é muito vantajoso, tá? Então, para quem tem patrimônios muito robusto, investido, às vezes a PIC pode fazer muito sentido justamente por conta desse benefício. Ou seja, se o real, né, a taxa de câmbio, né, dólar para real, vamos supor que deu uma crise muito severa aqui no Brasil e o dólar foi para 7, 8 reais. Você não vai ser tributado nessa variação cambial. Já na pessoa física, a gente viu lá que você é pego, né? Ali é bizarro, né? O nosso real está perdendo dinheiro e em cima dessa perda de poder de compra você está sendo tributado em cima disso. Aqui na PIC, no formato opaco, isso não ocorre. Então, aqui eu mostro para vocês o mesmo exemplo de ganho de capital, comparando ali a pessoa física com a jurídica no formato opaco. Então é aquele mesmo exemplo, pessoal. Qual que é a diferença aqui? Eu não converto tudo para real. Eu apuro meu ganho de capital tudo em dólar, tá? Então olha que legal. Então eu comprei as ações da Apple, né? 150 ações, 200 dólares cada ação. Então o valor investido aqui foi 30 mil dólares. Lembra que lá na pessoa física eu já converti isso aqui para real. Aqui eu não converto. Eu mantenho sempre a apuração do ganho de capital em dólar, tá? Recebi os bondes, né? 500 dólares de bonde, beleza, tá aqui o valor. Recebi dividendos da Apple, tá aqui o valor também em dólar. Vendi as ações da Apple a 5,70, apurei em dólar. Então, na verdade, ó, meu ganho de capital aqui foi 1.500 dólares só. Essa variação cambial aqui de 5 para 6, perdão, de 5 para 5,70, não vai entrar na conta. Aí você vai ver que vai dar uma diferença grande de imposto, né? Fazendo aqui todas as sominhas, ó. Meu ganho de capital nas ações da Apple é 1.500 dólares. Cupom que eu recebi do bonde é 500 dólares, então já deu 2.000, né? Os dividendos das ações da Apple, 2.000 dólares. Novamente, não vai entrar, porque isso aqui já foi tributado na fonte. Então, minha base de cálculo fica só o ganho de capital das ações da Apple, que é 1.500, e os 500 dólares distribuídos dos bondes, né? Beleza. Então, esse é meu ganho de capital. Agora eu converto para real, tá? Porque eu tenho que pagar o imposto em real, perfeito? Eu pego esse meu ganho de capital e meus rendimentos, multiplico pela PTAX do final do ano, que é 6 dólares, e eu chego numa base de cálculo de 12 mil reais. Em cima dos 12 mil reais, eu agora aplico a alíquota de 15%. Então, quanto que o cara pagou aqui dentro da offshore? No mesmo exemplo, pagou R$ 1.800 de imposto. Porque, né, o câmbio aqui, a variação cambial não afetou essa base tributável dele. Bem menor, né, do que a pessoa física. Então, vamos lá. Pessoa física, ó, o mesmo exemplo, pagou R$ 4.845. Por quê? Por causa da variação cambial. E na PIC, né, pagou R$ 1.800, menos da metade. Então você imagina para grandes fortunas, né? Quanto que muda? Muda bastante. Geralmente, quando você já tem ali 800, 900, 1 milhão de dólares, já compensa investir nesse formato aqui, tá? Através de uma PIC. Menos do que isso, é um pouco mais complicado, porque a PIC tem custos para você manter ela, né? Nada de graça, né? Se fosse tão fácil assim, todo mundo teria uma PIC. A PIC você vai gastar ali uns 3, 4 mil dólares para abrir ela, depois vai ter que pagar uma taxinha de manutenção de 3.500 dólares por ano. Então tem custo, né? Você pegar esses custos fixos da PIC e dividir pelo seu patrimônio, isso não pode ser um valor muito exorbitante, né? Não faz sentido você ter um custo anual de 4 mil dólares na PIC para manter ela e ter só 400 mil dólares para investir. Ou seja, 1% do valor total da sua PIC você está gastando com um custo de manutenção, né? Então vai morder bastante a sua rentabilidade, não compensa. Melhor você começar como pessoa física, depois que você acumular um bom montante nela, de repente, vale a pena avaliar se cabe ou não a constituição de uma PIC. Se você for manter investimentos mais simplificados, pessoa física vai resolver, vai ficar bom pra caramba. Nesse modelo ficou bem legal, eu mesmo invisto através de pessoa física, né? Para mim funciona muito bem. Os ativos que eu uso, quase todos não são ativos de raiz americana. Então, para mim tá ótimo aqui investir como pessoa física, não tem necessidade, no meu caso, de abrir uma PIC. Me fala aí, comenta nesse vídeo depois se para você qual que seria o melhor formato, o que você acha, beleza?
Então essa é a PIC entidade opaca. Aí tem a outra PIC que eu falei para vocês, que é a PIC entidade transparente. Vocês vão ver que a entidade transparente ela é muito similar à pessoa física. Então ambas são tributadas ali em 15%. A variação cambial, né, é afetada aqui também na PIC entidade transparente. E você, obviamente, pode compensar dentro da PIC o ganho de capital de ações com bônus, enfim, você tem essa compensação de perdas também. Então a PIC transparente muito parecida com pessoa física, tá? A grande diferença, novamente, na PIC transparente, eu tenho um maior poder de fazer uma organização sucessória do meu patrimônio, né? Eu consigo delimitar as cotas, quem são, né, os beneficiários das cotas, como que vai receber, é mais robusta, tá? Então o que é bem diferente mesmo é a opaca. A PIC opaca ela é bem diferente da pessoa física, justamente por conta da ausência da tributação da variação cambial. Então aqui está uma tabelinha que mostra, né, os comparativos, né, de pessoa física, da PIC entidade opaca e da PIC entidade transparente. Não vou entrar muito aqui no detalhe, mas depois quem quiser pede para mim esse material que eu encaminho, tá bom? E, obviamente, a gente não falou sobre sucessão patrimonial da PIC, né? Como é que funciona, né? Poxa, faleci. Como é que funciona, então, essa transmissão dos ativos dentro da PIC? Aí vão ter dois casos, tá? Vai ter o caso onde o sócio ali da PIC, né, não deixou um testamento local, lá em Cayman, Bahamas ou BVI, e vai ter o caso onde a pessoa já deixou um testamento local lá. Quando deixa o testamento local, o processo é mais fácil. Quando não deixa, ele é um pouquinho mais complexo, tá? Então vamos lá. PIC, formato quando você não deixa um testamento local no país aqui que vai estar sediado a sua PIC, tá? Novamente, pode ser BVI, Bahamas ou Cayman. Um ponto importante que o BTG colocou, ó, quando algum sócio ou acionista da PIC falece, sem deixar um instrumento sucessório, que é um testamento ali, né, na jurisdição onde a PIC está constituída, os ativos devem seguir um processo de inventário e partilha na corte local. Então vai seguir os ritos ali, por exemplo, de Bahamas, tá? Vai seguir o rito da corte local. Não há imposto de sucessão local nas jurisdições, tá bom? Mas tem um custinho que os advogados ali vão cobrar, geralmente de 1,5% a 2% sobre o valor do patrimônio inventariado. Esse processo ele pode levar de 9 a 12 meses para concluir a efetiva partilha dos bens, tá? Agora, o inventário no exterior com testamento local. Quando você deixa um testamento local é mais fácil. O inventário é mais rápido, tá bom? Ele já vai ser mais acelerado, de 3 a 6 meses. E nesse testamento você já indica quem vai ser o beneficiário, né, do patrimônio local após o falecimento da PIC. Então já está tudo amarrado ali. Você já diz quem que vai receber as suas cotas, como é que vai ser a distribuição, tudo certinho, tá bom? E, por óbvio, a gente sempre recomenda que nessa distribuição das cotas da PIC, é recomendável você respeitar a legítima dos herdeiros necessários. Quem são herdeiros necessários? Basicamente, cônjuge e filhos, né? Então você não pode ali fazer uma doação, por exemplo, para um amigo, não é? Ou uma amiga. Por quê? 100% do seu patrimônio para essa pessoa que não é um herdeiro necessário, porque depois vai ter problema. Na justiça brasileira a pessoa pode entrar e falar, eu sou filho aqui do fulano, tenho direito a uma parte do negócio. Então vai dar pepino, né? Vamos evitar isso daí. Então, basicamente, sempre na hora de constituir uma PIC, quando você for falar com o advogado que está ajudando, com ali eventualmente o contador, tenta já deixar o testamento local ali, que vai facilitar bastante o processo. Então, só mais alguns aspectos legais aqui da sucessão offshore, né? Então, que vale a pena a gente reforçar. O primeiro aspecto é a competência para a partilha, né? O que o BTG coloca aqui? Olha, o juiz brasileiro somente é competente para partilhar ativos no Brasil, tá? A partilha de ativos no exterior deve seguir o rito local, como a gente viu. O rito local é onde está constituída a PIC, beleza? Ou, por exemplo, uma pessoa física lá vai seguir o rito lá americano, beleza? Não obstante, o estabelecido acima convencionou-se no direito internacional que a lei que rege a partilha de forma global é a do último domicílio do decujus, né? Isto é, o juiz deveria observar a lei brasileira. Ou seja, apesar do rito seguir o rito local da partilha, esse juiz, né, lá fora, ele vai ter que observar também as regras aqui do Brasil, né, do último domicílio fiscal desse investidor. Ou seja, a questão de respeitar a legítima, então ele vai ter que dar uma olhada nisso aí também para fazer um negócio dentro ali da legalidade. É necessário verificar se o local de situação do bem possui imposto de sucessão, né, como a gente já viu. Atualmente há discussão sobre a incidência do TCMD sobre os bens localizados no exterior.
Mas não tem nada muito bem definido em cima desse ponto aqui, tá? Basicamente se assume que não tem imposto por enquanto, mas pode mudar. Caso não tenha sido estabelecido nenhum instrumento para endereçar a sucessão, é necessário que se processe o inventário e partilha no exterior. Ou seja, se não tiver aquela joint tenants, né, ou a TOD na pessoa física, ou se não tiver um testamento, né, vinculado ali a PIC, você vai ter que seguir o processo de partilha convencional lá fora, que pode demorar um pouquinho. Então é importante sempre, olha, novamente, vai mexer com pessoa física? Não invista através de uma conta individual, que é individual accounts. Use sempre uma conta que seja uma conta ou a joint tenant, né, onde você pode colocar a sua esposa ali, também como proprietária dessa conta, ou você coloca o TOD, que é análogo a uma previdência privada. Faleceu, já delimita ali quem são os beneficiários. Se fizer isso, olha, show de bola. Caso não tenha sido estabelecido um instrumento para endereçar a sucessão, é necessário que se processe o inventário e partilha no exterior, como a gente já falou. Via de regra, é necessário que sejam contratados advogados locais para partilhar os ativos offshore. Esses são os pontos principais de se investir fora do Brasil. Tem basicamente três formatos, né? Pessoa física, pessoa jurídica, modalidade opaca, pessoa jurídica, modalidade transparente. Resumão, né? Pessoa física melhorou bastante a condição. Vocês vão perceber que deu uma nivelada no jogo. Antigamente esses benefícios, né, era só para PIC. O governo foi lá e, olha, vamos deixar uma situação melhor para a pessoa física. Então ficou muito, muito melhor agora investir com pessoa física do que antigamente. Você pode compensar perdas e prejuízos entre várias classes de ativo. Ficou mais fácil, agora a alíquota de imposto é uma alíquota única. Tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica vão pagar esse imposto uma vez ao ano só, na declaração de pessoa física, na declaração de imposto de renda. É top, ficou muito bom. Antigamente a pessoa física tinha que recolher carnê-leão. Pô, mensalmente, falar quanto que eu recebi do bonde, quanto que eu vendi ação, apurar, pagar, DARF. Isso é péssimo, né? Era muito ruim. E agora está muito legal, tá bom? Então esses são os principais pontos. Quem tiver mais dúvida, quiser fazer uma análise aí do portfólio, uma ajuda ali para driblar o imposto State Tax, quais são os ativos que a gente recomenda também para fugir do imposto, quais são os fundos que a gente utiliza, os fundos mútuos, os ETFs. A gente tem aqui uma parte muito legal aqui de alocação offshore, todos os clientes aqui gostam bastante. E se quiser uma análise breve do portfólio, manda mensagem, dá um toque aqui, que a gente ajuda, tá bom? Clica aqui nesse vídeo, se eu te ajudei de alguma forma, dá uma curtida, compartilha, se inscreve no canal. E se você não curtiu o vídeo e não te ajudei em nada, dá uma curtida também, tá? Vou agradecer. Um abraço!